No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Onda Talks. Estamos começando mais um programa e hoje o assunto vai ser saúde. A gente vai falar sobre Alzheimer, mas antes da gente entrar no assunto de hoje, é claro que eu vou te fazer os convites que eu faço todas as semanas, né? Então, se você está no Bom e Velho Rádio, lá no 106,3, você também pode acessar a gente pelo aplicativo Rádiosnet. É só você baixar no seu celular, seja ele da lojinha do Android ou do iPhone, é só você ir na lojinha do seu celular e baixar o aplicativo Rádiosnet. Dentro do Rádiosnet, você procura por Nova Onda Limeira. E lá você vai ter todo o nosso conteúdo à sua disposição, 24 horas por dia, na palma da sua mão, onde quer que você vá. Além do Rádiosnet, nós estamos também na Alexa. Então, se você tem uma Alexa em casa, você pode falar assim para ela: Alexa, tocar Nova Onda Limeira. E aí ela já vai disponibilizar todo o nosso conteúdo para você também. Tem muita informação, tem muita música boa durante a nossa programação, que eu tenho certeza que você vai gostar. Nos siga também no Instagram, é só ir lá e colocar @NovaOndaNews e você poderá acompanhar todos os nossos conteúdos pelo Instagram. No YouTube, nós também estamos como @NovaOndaNews. Você pode ver, rever, compartilhar os nossos podcasts, os nossos conteúdos. Tem muita coisa bacana por lá. E, claro, você também pode acompanhar a gente ao vivo todas as quintas-feiras, às 6 horas da tarde. Sem esquecer, é claro, do nosso site. Todas as notícias, as informações no novaondanews.com.br. Agradecendo também a Multi Entretenimento, que está sempre presente aqui com a gente. A Multi Entretenimento que faz o seu evento muito mais alegre, muito mais feliz. E, claro, com aquela qualidade que só a Multi Entretenimento faz por você, pelo seu evento. Obrigada mais uma vez por essa parceria. Agora sim, vamos começar o assunto de hoje. Nós vamos falar sobre Alzheimer. A gente percebe que a nossa população ela está envelhecendo. Cada vez mais a gente percebe que a quantidade das pessoas que prolongam a sua vida é muito maior. Com isso, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, registrou somente em 2025 56.200.000 atendimentos ambulatoriais relacionados à doença de Alzheimer. Esses casos, inclusive de acordo com as organizações de saúde, podem triplicar até 2050. E olha só que alarmante. Os dados do Ministério da Saúde mostram que em 2025, cerca de 30.400 pessoas morreram por causa de complicações relacionadas ao Alzheimer. Em 2015, o número de mortes associadas ao Alzheimer foi de 17.306 mortes. A gente percebe um aumento nesses últimos 10 anos. A tendência é que isso aumente. E para a gente entender essa doença de velhice, vamos dizer assim, a gente convidou o Dr. Marcelo Rossi, geriatra, que vai explicar tudo para a gente, né, doutor? Sobre Alzheimer. Muito obrigada, seja bem-vindo ao Onda Talks, doutor. Muito obrigado pelo convite, agradeço a você, agradeço ao Cleiton. E é sempre uma satisfação poder compartilhar a informação para os seus ouvintes, para as pessoas e esclarecer um pouco mais dúvidas sobre essa doença que, como você bem colocou, são números alarmantes e que a tendência agora para as próximas décadas, esse número deve atingir um número bastante preocupante. E, doutor, então a gente já vai começar a explicar o que é o Alzheimer para as pessoas que às vezes têm dúvida, que não sabem direito diferenciar, entender. O que é o Alzheimer, doutor? O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, progressiva, e ela tem uma característica bastante determinante, que é a idade. Então, a chance da pessoa vir a desenvolver a doença da idade é viver mais. Hoje, agora, para os próximos 5 anos, estima-se que a cada 2 idosos de 85 anos, um irá desenvolver a doença de Alzheimer.
Caramba! Olha que número alarmante. Isso agora, para os próximos 5 anos. Né? Então, para 2030, entre cada 2 idosos de 85 anos, um vai ter uma chance muito grande. Então, a importância de debatermos mais sobre o tema é justamente para alertar, é sobre a precocidade do diagnóstico. Estima-se que hoje a doença de Alzheimer ela já pode começar a ter manifestações na 4ª, 5ª década de vida. Olha que loucura. E seria por volta dos 40, 50 anos. Então, a percepção da doença hoje, ela tem um combo de fatores, uma série de conjuntos. Eu tenho alguns professores que dizem, né, que você tem que começar a prevenção do Alzheimer já na infância, né? No Brasil, a principal causa da doença de Alzheimer é o baixo grau de escolaridade. Caramba, doutor! Enquanto nos países de primeiro mundo a permanência na escola é de 12 horas diárias, no Brasil é em torno de 4, 5 horas. Então você veja como que um dos fatores, né, que predispõe à doença de Alzheimer realmente é o baixo grau de intelectualidade. A segunda condição é perda auditiva. Pacientes com perda auditiva também têm uma predisposição a desenvolver a doença de Alzheimer. Por quê? Porque ela se isola socialmente. Ela começa a não ter mais interesse em bate-papo entre família, convívio social, ele não sai porque ele não ouve, ele não quer mais ver televisão. Então, a condição da audição é a segunda causa de doença de Alzheimer no Brasil. E depois vem uma série de outros fatores que também corroboram para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Pacientes hipertensos, pacientes cardíacos, pacientes diabéticos, pacientes cardiopatas, pacientes com dislipidemia, colesterol alto, insônia, depressão, ansiedade, obesidade. Então, você acaba vendo que tem várias vertentes, além da idade, que podem predispor a pessoa a vir desenvolver a doença de Alzheimer. E, doutor, isso também é uma explicação do porquê tem crescido tanto o número de pessoas com a doença de Alzheimer? Sim. Eles acreditam que para as próximas décadas também a doença de Alzheimer só vai perder para o câncer. Por quê? Porque a hipertensão, ela é mais conhecida. O paciente sabe que das atribuições que lhe compete, fazer exercício, perder peso, diminuir a ingestão de sal. O paciente diabético, ele sabe que ele tem que fazer uma alimentação regrada, ele sabe que ele tem que fazer atividade física. Então, essas doenças, elas vão continuar matando da forma como sempre ocorreram, porém com mais informação, com mais esclarecimento. Então, o Alzheimer vai ser a segunda doença que mais vai matar para próximas décadas aí. Então, a importância de sempre estarmos enfatizando que é uma doença neurodegenerativa, progressiva, que a chance de desenvolver com a idade é muito maior e ser associada a essas outras doenças, a esses outros fatores de risco. E quais são os primeiros sinais que a gente pode acender um alerta e falar assim, epa, eu preciso verificar como é que tá, e de repente isso pode ser um sinal de que está começando a aparecer um Alzheimer? O que a gente observa, principalmente, né, as pessoas que nos procuram, e a principal queixa, eu sempre falo para você se atentar a 3 fatores. Repetitividade. Eu tenho uma entrevista hoje com a Graziele, tal hora, tá bom. Que horas que é a entrevista hoje com a Graziele? 19 horas, tá certo. Viu? Qual que é o horário mesmo da entrevista com a Graziele? Então, essa repetitividade contínua, progressiva durante o dia, é uma das principais percepções que já alertam, né, ao médico, alertam um cuidado redobrado. A segunda condição é esquecimento recente. Eu pergunto agora para você aqui, o que você almoçou? Não lembro. Esquecimento recente. É a segunda condição determinante para poder levantar a suspeita de que algo está ocorrendo lá entre as conexões do nosso sistema nervoso central. E a terceira são atividades da vida diária. Coisas que você habitualmente sempre teve a maior maestria, maior zelo em fazer, se arrumar, se produzir, sair, ouvir música. Quando o paciente começa a encontrar limitações nas atividades da vida diária, administrar uma casa exige um certo preparo, exige todo um cronograma, um planilhamento.
De repente você começa a não conseguir coordenar mais as ações do dia. Você levanta de manhã, você se higieniza, vai fazer o café, de repente chama o marido, de repente vai dar comida para o cachorro e vai começar as atividades domésticas. De repente você levanta, você vai dar comida para o cachorro, de repente você volta lá para se higienizar, de repente... Então, quando começa a ocorrer essas 3 condições, repetitividade, esquecimento recente e dificuldades de gerenciar as atividades da vida diária, com certeza acende um sinalzinho de alerta, né? Vamos investigar, vamos conversar mais com esse paciente, porque alguma coisa pode estar ocorrendo. E pode, como o senhor disse, pode começar cedo, né? Entre 40 e 50 anos. Então é importante as pessoas ficarem atentos a esses sintomas e já tentar, de alguma forma, procurar um médico. Porque quanto antes faz o diagnóstico, mais fácil é o tratamento, né, doutor? A progressão da doença, quanto mais cedo você faz o diagnóstico, a progressão da doença ela passa a ser mais planejada, você passa a ter mais tempo, você começa a preparar a família, você começa a preparar o paciente. Porque, infelizmente, é uma doença que não tem cura, mas ela tem tratamento. Então, a informação, a orientação, quando a gente fala, eu sempre gosto de citar aquele filme Para Sempre Alice. É um filme verídico, né? Eu recomendo as pessoas a assistirem. Era não vou dar o spoiler, mas era uma professora universitária, no auge da sua carreira, 52, 53 anos, ela se vê correndo no Central Park e, de repente, ela dá um apagão. Aonde estou, né? O que eu estou fazendo aqui? Então, isso é um tipo de demência que ocorre, muitas vezes, nessa faixa etária, que é uma demência, muitas vezes, não necessariamente a doença de Alzheimer. Nós denominamos a doença de Alzheimer como uma das demências mais comuns. Porém, nós temos outros tipos de demência. Nós temos a demência vascular, nós temos a demência de corpus de Levy, nós temos outras, demência frontotemporal, que muitas vezes a manifestação desses sintomas podem ser precoce. No caso do Alzheimer, é uma coisa mais programada com a idade. Por isso que a gente consegue, num paciente de 65, 70 anos, começar a ter percepção de que alguma coisa está ocorrendo com a memória, juntamente com a progressão da idade. Já outras doenças, outras demências, são menos frequentes, mas os sinais, eles são mais precoces. Então, isso é um alerta que muitas vezes... Quer ver uma coisa que é muito comum, às vezes? Queda. Paciente que chega lá com 50 anos no consultório, doutor, eu estou caindo, acho que é uma labirintite. Doutor, eu estou tendo dificuldade de mobilidade, de andar. Doutor, eu estou tendo dificuldade de olfato, de paladar. Fique esperto, porque pode ser uma dessas outras demências também que podem estar comprometendo. Porque uma coisa interessante de a gente falar da demência, em particular da de Alzheimer, geralmente a doença de Alzheimer ela compromete esse lobo aqui, o lobo temporal. Nós temos 2 lobos temporal, né? E é onde compromete o quê? A memória, o reconhecimento facial, a interpretação da palavra. O que é isso daqui? É o que a gente usa para beber água. Então, geralmente, a pessoa começa a ter esses lapsos de memória nessa fase da linguagem, de interpretação. E nessas outras demências, muitas vezes, pode ocorrer em outras áreas do cérebro. Então, isso é bacana as pessoas saberem que a doença de Alzheimer ela começa por essa região temporal, que é a região da memória, particularmente da memória, da linguagem. Porém, ela pode começar também nessa região, na região frontal, que é a área da personalidade, de tomadas de decisões. Às vezes o paciente ele chega muitas vezes no consultório com alternâncias de humor. De manhã ele está alegre, à tarde ele está deprimido e à noite ele está irritado. Vai investigar, porque pode ser um tipo de demência. Não necessariamente é de Alzheimer, mas pode ser uma demência frontal. Demência... Então, essa condição começa com essa região da têmpora e eu falo que é que nem uma mata. Ela vai pegando fogo e vai comprometer nessas outras áreas. A região parietal, por exemplo, é a região responsável pelas habilidades. Você começa a perder chaves, você começa a encontrar dificuldade de usar um talher, você começa a encontrar dificuldade de harmonizar uma roupa. Então, o que está acontecendo? Além da memória, está comprometendo uma outra área do cérebro também. Tem uma outra região também que é o occipital. Em algumas fases mais evolutivas da doença, começa a ter comprometimentos visuais. O paciente começa a ter
alucinações, divergente. É muito comum, às vezes, né, você com pacientes idosos com demência, doutor, olha, não olha agora não, mas ó, tem uma menina aí do lado do senhor. Então, a progressão da doença, mediante a precocidade, mediante o histórico do paciente, pode também atingir outras áreas do cérebro, vindo num combo como um todo, evoluir para uma demência de Alzheimer. E não causa dor, né? Na região da cabeça, né, doutor? Não, mas causa uma insatisfação muito grande. O paciente percebe que ele começa a ficar inseguro, ele começa a não compreender o que está acontecendo, né? Eu estou entendendo o que o senhor está falando, mas eu não consigo interpretar, eu não consigo. Dá para o senhor repetir? Dá para o senhor explicar? Então, ela vai gerando uma impotência, ela vai gerando uma depressão, ela vai gerando uma tristeza profunda no paciente. E principalmente nos familiares, né, que acompanham e que assistem de camarote, e que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não entendem que é uma doença neurodegenerativa, progressiva, que pode acometer não só a memória, como de repente a marcha, principalmente, como de repente o comportamento. Muitas vezes o paciente vai no consultório, você acaba tratando como uma depressão, e de repente não é uma depressão, de repente já é uma manifestação de uma demência. E tem exames, doutor, que possam identificar o Alzheimer? O diagnóstico, ele é clínico. O diagnóstico, ele é clínico. Aí vai a percepção, vai a experiência do médico, vai a percepção do paciente, a anamnese do paciente, os familiares, é muito importante, os familiares ajudam, os familiares dão dicas, né, de que está ocorrendo alguma mudança no comportamento, que ele está perdendo interesses por jardinagem, ele tinha hobbies de leitura, de assistir filme. Então, assim, é um conjunto, é uma anamnese que nos possibilita entender o que está acontecendo. Existem testes neuropsicológicos, esses testes são cruciais, porque a demência ela não pode ser proveniente só dessa degeneração dos neurônios, das células pensantes do cérebro. Pode ser por uma depressão, pode ser por uma ansiedade, pode ser por uma insônia, pode ser por estresse. Então, existem outras condições que podem, muitas vezes, mascarar, como também podem contribuir para o aceleramento da demência. Porém, esses testes são cruciais. Existem exames de imagens hoje, que auxiliam a você também analisar justamente esses lobos do cérebro, qual lobo está mais atrofiado, qual lobo está mais em atividade, aquele outro está menos ativo. Existe hoje a punção de líquor da coluna também, que ele auxilia muito também no diagnóstico, detectando o aumento de algumas proteínas, a diminuição de outras, mas são exames que, infelizmente, ainda fogem da nossa realidade, não estão de forma acessível em convênios, muito menos num sistema único de saúde, mas a nível de centros de pesquisas, universidades, esses testes, esses exames de sangue, mas isso tudo ainda está em curso. Tudo que você falar no sentido de que faz o diagnóstico, não faz. O que faz o diagnóstico de Alzheimer é ou pós-mortem, né, que você vai lá, enfia uma agulhazinha no cérebro, tira um pedaço do tecido desse cérebro e vai analisar. E histologicamente vai ter algumas alterações que fazem o diagnóstico, que é o acúmulo dessas proteínas, proteína tal, beta-amiloide, enovelado, né, parece um enovelado mesmo de linha de tricô. Então, assim, o diagnóstico, ele é importante, porque ele possibilita você ganhar tempo, esclarecer as possíveis conjecturas, problemas que a família vai ter no desenvolvimento dessa doença e começar a dar qualidade de vida para o paciente. E aí, a partir do momento que é feito o diagnóstico, acredito eu que deve ser muito difícil, inclusive, você dar esse diagnóstico para uma família, né, doutor? Porque vai mudar toda a rotina dessa família, né? Como que vai ser a partir do momento que esse paciente recebe esse diagnóstico de Alzheimer, doutor? É impactante. Hoje, eu não sei se cientificamente é uma postura correta, mas eu falo para o paciente, olha, presume-se que você está desenvolvendo uma demência. Ah, não é Alzheimer, né, doutor? Eu falo, não é Alzheimer. Você está tendo um declínio cognitivo, né, que
condição da idade, é em decorrência daquele AVC que o senhor teve lá no passado, que é em decorrência das noites mal dormidas que o senhor vem apresentando. Então, você prepara o paciente de uma forma meio lúdica, porque quando você fala a expressão Alzheimer, as pessoas ainda têm um impacto muito grande na vida das pessoas. E da família, por incrível que pareça, a família ainda tem preconceito com relação a esse diagnóstico. Então, você vai usando... Evidente que há casos em que a pessoa chega e fala, doutor, eu quero saber, pode abrir o jogo porque eu tenho que me preparar. Então, você vê que tem... Você pega um paciente com histórico depressivo, você vai dar uma doença, vai dar um laudo desse, o paciente pode acelerar mais a doença, ele pode entrar num quadro de depressão mais profundo. Tanto que uma das mensagens desse filme Para Sempre Alice é a realização de testes genéticos. Isso é uma condição, geneticamente. Existe um percentual de você desenvolver a doença de Alzheimer pela idade, existe uma baixa incidência de hereditariedade. Ah, doutor, meu pai teve, meu avô teve, você tem 12% de chance. Se você envelhecer, você já tem 30% de chance de desenvolver Alzheimer. E tem uma outra condição que é genética. Que aí eu pergunto, qual a vantagem de eu fazer esse teste e saber que eu tenho o gene que predispõe à doença? Pode ser que eu me deprima, pode ser que eu encontre energias e forças para poder, não, eu vou superar essa doença, eu vou começar a trabalhar. Então, é um problema, assim, bastante complexo, né, com relação a você dar o diagnóstico, ou você começar a fazer o diagnóstico, ou você começar a fazer a prevenção. As pessoas chamam, doutor, como que eu evito? Como que eu devo fazer para não ter a doença de Alzheimer? Eu estou muito curiosa com essa parte. A gente tem muitas coisas para falar sobre prevenção. É por isso que eu estou adiantando todas as outras, porque essa parte vai ser maior. Mas eu vou segurar a nossa audiência, inclusive, para a gente falar sobre a prevenção do Alzheimer. E o tratamento, doutor? Como que é o tratamento do Alzheimer, doutor? Essa doença foi descrita pela primeira vez em 1906. Já tem mais de um século, tem o quê? 125 anos, 126 anos que essa doença foi descrita pela primeira vez. E de lá para cá nós só temos 4 classes terapêuticas que não curam. Elas tratam, elas desaceleram o processo. Agora, em outubro, a Anvisa autorizou a liberação de um medicamento novo, que parece ir lá nessas células, nesses neurônios, onde você tem o acúmulo dessas proteínas que vão impedindo o estímulo, né, entre uma célula pensante e a outra, e esse remédio parece ir lá e ele vai meio que tirando essas placas, né, que vão se depositando ao redor da célula, mas que também não cura, que também retarda a progressão. Só que é uma condição terapêutica tem que ser diagnosticada entre a 4ª e a 5ª década de vida. Não adianta você chegar lá com 65, 75 anos ou entrar com um medicamento desse. Ela não vai conseguir suprir esse processo degenerativo, evolutivo desses neurônios, desses acúmulos de proteína que o cérebro teve. Então, essas classes terapêuticas que nós temos hoje, elas são administradas mediante a percepção, mediante o diagnóstico, mediante a aplicabilidade desses testes neuropsicológicos que ajudam muito, né? E aí você consegue, com isso, eu costumo dizer que antes do diagnóstico, a demência é assim, ó, é uma bola descendo uma rampa. Com o tratamento, é descendo uma escada. Você consegue estabilizar a doença por um período, de repente deprime. Você ajusta a dose terapêutica, a doença estabiliza. De repente, ela deprime. Então, sim, é uma forma de você desacelerar o progresso da doença, mas aí entra aquela condição que a gente sempre fala, né? A prevenção e a aplicabilidade de exercitar o cérebro. Tão importante, se não mais do que as classes terapêuticas, é o seu comportamento. É a prática de bons hábitos, de exercício, de alimentação, de sono. Então, existe hoje uma condição muito eficaz na progressão da doença, que são as mudanças do estilo de vida. Antes da gente chegar nessa parte, doutor, como que a família deve agir quando recebe esse diagnóstico de Alzheimer? Qual que deve ser a ação? Quais são os cuidados que deve ter com essa pessoa que recebe? Eu não vou nem chamar de idoso, porque com 40, 50 anos, não dá nem para a gente falar que a pessoa é idosa.
Mas como que a família deve agir com esse paciente? Eu costumo dizer que não tem uma cartilha. A demência, ela tem uma característica que nem a alfaiataria, cada um tem uma medida. Você vê que dentro desse processo evolutivo, o histórico do paciente. Se você era uma pessoa intelectualmente ativa, evidentemente que a doença vai ter uma característica evolutiva diferente. Evidentemente que se você tiver um quadro de depressão, você tiver alguma outra comorbidade, a evolução vai ser também totalmente inesperada. Então, eu falo que a integração da família, a participação da família é a garantia de uma doença menos agressiva. Quando você coloca que a família ela tem uma participação, né, de estar presente, de ser pacienciosa, de acolher, de dar carinho, de dar atenção para o seu ente que está com a doença, isso eu digo para você que é 60% de qualquer tratamento. A conscientização da família, dos amigos, é sempre importante. Olha, o meu pai esteve, né, com vizinhos, né? Então, é uma doença que afeta não só a família, afeta a coletividade das pessoas que estão ao redor desse paciente. Então, quanto mais gente, aí vem o preconceito, né? Quanto mais gente ao seu redor souber que você é portador dessa doença, elas vão ter um compromisso de ajudar, de estimular, de ir lá incentivar você a pensar, estimular você, vamos comigo lá na padaria, vamos lá fazer uma compra, vamos sair, olha, vamos assistir um filme, vamos participar de um grupo de terceira idade. Então, essa coletividade, né, da sociedade e da família, eu diria para você que é crucial para o retardo da progressão da doença. O que é que muitas vezes acaba acontecendo? As pessoas se isolam, né? As pessoas acabam... Geralmente você vê famílias de 7, 8 filhos, acaba recaindo muitas vezes sobre o cuidado de um filho, de 2 filhos, que é um outro problema também que a gente vivencia, né? Que é o estresse do cuidador. Chegou uma paciente para mim no consultório, né? Uma coluna que eu escrevo dominical, e falou, doutor, me ensina como a cuidar, né, da minha mãe, né? Me ensina, existe, né, alguma regra? Eu falei, é a solidariedade, né? É a não sobrecarga sobre você. Você tem mais quantas irmãs? Tenho 4 irmãs. Todo mundo tem que começar a ter a sua participação, sua empatia de se colocar também no seu lugar e te ajudar. Isso é muito importante. O estresse do cuidador, o estresse que essa doença causa na vida das pessoas, acaba se tornando, depois que a pessoa venha a falecer, acaba se tornando um outro problema, que é a depressão, que é a insônia, que é o estresse, que é a impotência, que essa doença muitas vezes... Você deixa de sair, você deixa de levar vida social, você deixa de trabalhar. Tem relatos assim dos mais variados, né? Onde a pessoa abre mão da sua vida, abre mão do seu casamento, muitas vezes para cuidar do pai. E quando o pai, depois de uma determinada fase da doença, ele se vê sozinho. E a vida dele passou também, né? Nesses 5, 10 anos eu me dediquei ao meu pai, à minha mãe, de forma assertiva. Porém, tem uma consequência isso. E até quando a pessoa morre, a pessoa que está cuidando, né, o familiar, vira e fala assim, e agora o que é que eu vou fazer da vida, né, doutor? Verdade, as pessoas ficam perdidas, elas sentem falta. É interessante, recentemente um paciente chegou para mim, numa fase agora em que a doença, que a mãe dele está, né, que ele ficava irritado da mãe ficar perguntando toda hora, né, eu quero comer, eu quero isso, eu quero aquilo. E agora a mãe já está numa fase de inanição, não alimenta, não higieniza, já está naquela posição fetal, né, que você acaba ficando na cama, e ele fala, puxa vida, né, como eu tenho saudades, né, da época que ela reclamava, que ela pedia para reclamar. Então você vê que a tolerância, né, ela é muito importante durante esse processo. Nós temos que entender que aquilo não é manha, que aquilo lá não é querer chamar a atenção, é uma doença que, lamentavelmente, ela vai destruindo a biografia da pessoa e, consequentemente, toda a sua postura, né? Toda a sua verbalização, seu pensamento, sua personalidade. Então, é importante sempre esclarecer o paciente e a família. Doutor, recentemente até teve uma novela que tratou da questão do Alzheimer, e inclusive a personagem, que era a personagem da Sueli Franco, ela se via muitas vezes como criança, como jovem. Acontece isso com o paciente de Alzheimer, doutor? Acontece. É aquilo que eu te falei. Depende dessas regiões do cérebro que começam a ser comprometidas. A doença ela começa a tomar
parte dessas áreas responsável pela lembrança. As pessoas muitas vezes elas lembram do passado, mas não lembram de coisas recentes, né? Então é muito comum isso daí, a pessoa se ver, né, em condição. Estou conversando com você, né? Você é minha esposa, mas eu chamo você de mãe. Ô mãe, vamos lá comigo. Então lembra aquela área que eu falei para você, o occipital? Eu vejo a sua imagem na minha mente, vem a imagem da sua mãe. Então eu não reconheço mais a Graziele, eu reconheço a minha mãe. Então são arquivos no cérebro, algumas portas, alguns arquivos se fecham, outros se abrem. Mas não que abrem no sentido de que está melhorando, abrem porque também está começando a comprometer essas outras áreas. Tanto que a fase terminal da doença é justamente essa, é a perda da mobilidade. O paciente ele não consegue mais tomar banho sozinho, ele não anda, ele esquece de mastigar. Olha que loucura, você coloca muitas vezes o alimento na boca, ele mastiga. Não adianta você falar para ele mastigar, ele não consegue interpretar a palavra mastigar com a ação de morder, né, de deglutir, engole. Então, são áreas do corpo que também vão ficando, não é só a memória, começa a comprometer o intestino não funciona, começa a ter infecção respiratória, porque ele não tem mais vontade, controle sobre a urina, então muitas vezes ele fica com retenção, ou muitas vezes ele perde urina, broncoaspiração, justamente pela condição do paciente não conseguir ter essa mastigação, essa deglutição, às vezes ele broncoaspira, né, resíduos de alimentos, e esses resíduos vão para o pulmão, então acaba gerando uma pneumonia aspirativa, que é o que na maioria das vezes acaba levando os pacientes com demência de Alzheimer ao óbito. São as infecções urinárias, pela dificuldade de controlar a urina, pela pouca ingestão de líquido. Então, no final, eu falo que a doença de Alzheimer, ela vai matando o paciente aos poucos, né? E principalmente, infelizmente, nessas condições infecciosas. Existem ainda estudos, ainda tentam se encontrar uma cura, doutor, para a doença de Alzheimer? Como é que A ciência tem se debruçado muito em cima disso, mas infelizmente ainda é uma condição que nós não temos ainda, né? Uma compreensão. Nós sabemos a causa, mas nós não sabemos como, né, agir com relação a essa progressão, essa degeneração. Por exemplo, eles sabem que existe um processo hoje que chama neuroplasticidade. Isso daí é fantástico. Enquanto aquelas áreas da memória, muitas vezes, né, estão se deteriorando, eu não consigo mais identificá-la, eu não consigo conversar, existem outras áreas do cérebro que potencialmente podem ser estimuladas. Então, é como se você, através do exercício físico, através de musicoterapia, através de oficinas de memória, você consegue estimular outras conexões no nosso cérebro que podem potencialmente ainda ter um respiro. Você pode conseguir ganhar novas áreas operantes no cérebro para poder tentar suprir aquelas que estão morrendo, aquelas que estão deteriorando. É lógico que essa doença é uma mata que está pegando fogo, então ela vai também chegar naquela área onde está ocorrendo essa neuroplasticidade, mas é uma forma de você manter ao máximo a autonomia do paciente. Eu tenho pacientes com demência de Alzheimer que conseguem numa padaria, por exemplo, ele consegue ir lá comprar um pão, ele consegue lá ainda fazer um troco, mas ele não tem outras habilidades mais que uma condição natural iria lhe impor. Mas por quê? Porque começou com o tratamento cedo, começou a praticar as oficinas de memória, começou a fazer atividade física. Se as pessoas tivessem noção da prevenção, do que o exercício promove com o cérebro, eu falo para você assim que é o padrão ouro hoje. Se a pessoa perguntar para mim, doutor, o que eu tenho que fazer para prevenir o Alzheimer? Exercício. Vai fazer atividade física. Depois o resto você vai melhorando a alimentação, vai melhorando o peso, vai melhorando o sono, vai tratando as doenças de base. Mas a atividade física, ela parece ter uma repercussão assim sistêmica, né, nessa atuação das células do cérebro em perpetuarem por mais tempo. Então, quando a gente está com preguiça de ir para a academia, com preguiça de fazer uma caminhada, com preguiça de fazer uma atividade física,
O importante é lembrar que previne doença como o Alzheimer, né, doutor? Principalmente. Tem todo um processo hormonal, né? A atividade física produz um hormônio que é a irisina, porque na demência não é só o acúmulo dessas proteínas, são processos inflamatórios que também vão ocorrendo nas células, por N outros motivos também, como a gente citou aqui, as doenças, as comorbidades. Então, a atuação do exercício ele também tem uma ação anti-inflamatória. Então, ele regenera essas áreas do cérebro que estão inflamadas e, consequentemente, com a idade, com o problema da circulação, com a predisposição para a doença, vão melhorando a funcionalidade, a meia-vida dessas células. A condição do cérebro ela é fantástica, porém, a gente precisa, antes de tudo, compreender, né, qual é essa limitação que começa a caracterizar, ficar claro para você e começar a trabalhar. Nesses testes neuropsicológicos que eu falo para você, por exemplo, a condição da insônia, ela pode muitas vezes perturbar a memória. Então, o que você começa a fazer? A orientação, higienização do sono, 3 horas antes de dormir, deixa o celular de lado, desliga a televisão, fica num ambiente mais acolhedor. Então, condições também que ajudam a melhorar a memória. Uma coisa que as pessoas me perguntam, não, doutor, remédio para dormir dá Alzheimer, né? Eu falo que o doutor Alois Alzheimer, eu acho que quando ele ouve essa afirmação, né, acho que ele vira no caixão, né? Então, não existe remédio que dê Alzheimer, né? Alzheimer é morte de células pensantes. O remédio, ele não vai lá e mata as células do cérebro. O que acontece é toda a interação medicamentosa. O idoso ele não bebe muita água, o idoso ele não exercita. Então, de repente, é como se esse remédio ele tivesse uma meia-vida muito mais prolongada no seu metabolismo. Então, você levanta um pouco com embriaguez, você levanta com lentidão. Então, por isso que a gente fala sempre para o idoso, né? Vai fazer exercício, beba água. O rim coloca todas as impurezas, todas as toxinas do corpo para fora. Os remédios também. Então, a condição do remédio, existem classes terapêuticas, as chamadas classes Z, né, os Zolpidem. Essa classe terapêutica, ela traz alguns problemas, né, algumas amnésia, alguns apagão, os benzodiazepínicos, né, os bromazepam, os Lexotan da vida. Mas, assim, por isso que eu falo para você, cada caso é um caso, cada paciente tem uma individualidade, cada paciente tem uma particularidade. Nós conversávamos antes do programa, né, eu tenho 31 anos de formado. Nesses 31 anos, 28 foram dando plantão. Então, a minha condição do sono é precária. Eu não durmo mais depois desse longo período dando plantão à noite. Hoje, eu durmo às custas de remédio. Eu tomo um remédio que diminui a minha ansiedade e que, como efeito colateral, promove um sono reparatório. Eu levanto disposto, eu levanto com uma boa oratória, eu levanto sem dor, eu levanto... Então, assim, precisamos marginalizaram muito o remédio para dormir, né? E a partir do momento que você sabe que noites mal dormidas, noites não reparatórias, podem também contribuir para a doença de Alzheimer, nós precisamos rever esse conceito. De repente, é a vantagem de tomar remédio para dormir ou não? Há casos que sim e há casos que não. Há casos em que você pode ter efeitos colaterais, pode ter interação com outros medicamentos, mas eu acho que é importante desmistificar, né? Graças a esses remédios, muita gente não cometeu um suicídio, graças a esses remédios, muitas pessoas hoje conseguiram tratar a depressão, a ansiedade, pânico, mas assim, saber utilizar, sempre utilizar com orientação médica, com supervisão e sabendo o que esses remédios podem promover no seu dia a dia. Você me procura com uma queixa de insônia, eu vou falar para você melhorar a sua alimentação, diminuir o café, fazer exercício. Se com tudo isso você não conseguir, com certeza eu vou oferecer um remedinho para você. Mas com essas orientações, com essas cautelas, né? Com essas percepções de que o remédio pode estar contribuindo ou muitas vezes atrapalhando. Qual atitude que os pais devem ter em relação aos filhos, porque as crianças não vão saber, mas que os pais devem ter em relação aos filhos, já pensando nessa prevenção de Alzheimer futuro, doutor? Prática de bons hábitos, leitura. Hoje você não vê mais, é uma geração que não lê livros. É uma geração hoje que pega o celular aqui e fica só no toque. Existem estudos hoje nos mais variados segmentos. Noruega, Suécia, Suíça, eles estão tirando
o computador das salas de aula. Por quê? Para poder fazer a pessoa novamente a escrever. Você escrever desenvolve a mente, desenvolve texto, desenvolve a coordenação, desenvolve profundidade. Então, a prática de bons hábitos na infância, você pega a China, por exemplo, as crianças já na sua formação primária, elas são estimuladas a fazer trabalhos de carpintaria, elas são de alvenaria, de culinária. Então, quanto mais cedo você puder, porque o cérebro ele tem uma capacidade de armazenamento, ele consegue criar reservas para no futuro, quando ele for começar a ter esse declínio cognitivo, ele ter de onde tirar. Então, a dica é essa, né? Você vê no Brasil, baixo grau de escolaridade. Nos países de primeiro mundo, a permanência das crianças é de 12 horas na escola. No Brasil é 4. Então, olha a distinção. Então, hoje, para nós, pais, nós temos que estimular a prática dos bons hábitos. Hoje, a criança com 2, 3 anos, qual é o primeiro presente que ela ganha? Celular. Está errado? Não está. Mas eu acho que tem que saber ter essa distinção. Tem que começar a voltar a ler livros, voltar a ter vida social. Você pega essa geração mais nova, né? Às vezes a gente vai conversar com eles, parece que não progride, não evolui a conversa, né? Então, eu acho que a percepção para a prática de bons hábitos, de exercício, de socialização, a ciência ela busca tantos atrativos, né? Tantos investimentos, e o que eu acabo vendo nesses 31 anos, que por incrível que pareça, a prática de hábitos saudáveis, simples, são o que mais previne não só a demência, como outras doenças. Né? Até existe uma máxima que fazer palavras cruzadas previne Alzheimer. Eu já ouvi muitas vezes essa frase. Isso é verdade ou mentira, doutor? Eu tive um paciente, professor de matemática, 55 anos. Ele começou a desenvolver um problema de memória e você chegava para ele e você colocava uma conta lá, para ele fazer de cabeça e eu no papel. E ele fazia a conta de cabeça muito mais rápido do que eu no papel. Por quê? Porque ele era professor de matemática. Então, ele ainda tinha aquela memória fotográfica. Mas quando você perguntava para ele, por exemplo, o que ele almoçou, ele não lembrava. Então, a condição do estímulo, dessa condição, ela precisa ser trabalhada. Não adianta o paciente fazer a palavra cruzada e não praticar. Ele faz no automático. Muito bem, bagunça, balbúrdia. Mas aí ele chega aqui e fala, nossa vida, mas estava uma balbúrdia lá fora. Então, assim, ele tem que estimular. Você lê, eu leio, doutor, eu leio a Bíblia todo dia. Perfeito. Começa a ler um jornal, começa a ler uma revista, começa a ler um romance, começa a ler um livro. Né? Eu jogo dominó, começa a montar quebra-cabeça. Então, tem coisas que o cérebro faz no automático. Eu fiquei 10 dias na Holanda. Eu fui estudar políticas públicas na Holanda e eu fui numa instituição de longa permanência. É um laboratório fantástico. E eu fui jogar xadrez com um paciente demenciado. Xadrez. Ele foi campeão nacional na Holanda e ele estava lá institucionalizado. Ele ganhou de mim. Com 78, 80 anos, nós fizemos uma partida relâmpago, né, que a gente chama. Ele ganhou. Então, por quê? Ele foi campeão nacional na Holanda, né? Então, aquilo, ele ainda tinha algumas reservas, as reservas cognitivas, né? Mas aí você perguntava onde ele estava, o que ele estava fazendo, ele desconhecia totalmente. Caramba, então, assim, praticar a palavra cruzada, sudoku, pintura, música. A música, ela tem um efeito sistêmico no cérebro também fantástico. Ela remete lembranças de infância, momentos de tristeza, de conquistas. Então, assim, quanto mais condições, quanto mais suporte você der para o seu cérebro, com certeza você vai adquirir uma reserva cognitiva no futuro. E audiobooks, doutor? Dá resultado também nessa prevenção de Alzheimer? Tudo que vem no sentido de estimular o cérebro, dá. Para quem trabalha à noite e já tem, sei lá, anos trabalhando, o senhor mesmo trouxe histórias aqui de pessoas que trabalham à noite, tem alguma coisa que possa ser feita? Porque, eu trabalho à noite e não tenho como mudar meu horário. Eu posso fazer alguma coisa? O sono durante o dia resolve esse momento que eu passei trabalhando durante a noite, doutor? É o que nós chamamos de ciclo circadiano, né? O corpo foi projetado para dormir e para ser produtivo à luz do sol, né?
Tanto você vê a importância da vitamina D, né? Fala-se muito da vitamina D, justamente pelos benefícios que o sol promove na nossa saúde, gerando energia, disposição. Então, as pessoas que trabalham à noite, elas não têm uma predisposição maior, mas elas vão começar a evidenciar uma insatisfação, né? Na parte social, na parte de energia, de pensamento. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ser muito cronometrado. Você tem que chegar, você tem que tomar seu banho, você tem que tomar seu remédio, você tem que tomar seu café da manhã e dormir. Eu vou dormir das 9 horas até as 15 horas. Às 15 horas você tem que acordar, fazer uma alimentação, ir para uma academia. Então, você tem que procurar repor, né, essa deficiência, vamos falar assim, né, do que o corpo foi feito para dormir à noite, fazendo um dia bastante produtivo, um dia bastante enriquecido de atividades, né? E o estresse, controlar o estresse. Eu acho que o estresse hoje é um dos grandes males, né, de qualquer doença, né? Na vida nossa, o estresse hoje é uma condição que está impactando bastante também a demência. Como a gente faz, doutor, para controlar o estresse? Paciência, tolerância, estando próximo de pessoas boas, porque tem aquela pessoa que só reclama, só põe defeito, filtrando um pouco. Eu acho que eu falo hoje com 60 anos, a gente vai ficando mais seletivo com algumas coisas. Eu escolho mais as minhas amizades, eu escolho mais os lugares onde eu gosto de ir, eu escolho mais, priorizo mais as coisas que gosto. Então, eu acho que o estresse hoje, você tem que ter muita habilidade. Nós somos aí diariamente bombardeados por informações, fake news, mortes, guerras. Então, isso vai gerando uma condição também que ajuda nesse processo, né, de inflamação do cérebro, de deterioração dos neurônios. Então, acho que não é não se manter informado, mas manter-se informado com coisas que realmente agreguem, né, a nossa qualidade de vida, e não coisas que nos deprimam, nos aborreçam. Então, acho que controlar o estresse vai muito disso, da individualidade de cada um, de ser um pouco mais seleto. Doutor, eu ouvi dizer também que creatina, que muita gente usa para poder ganhar um pouco mais de massa muscular, que ela também ajuda a prevenir o Alzheimer. Existe relação com isso? Com o Alzheimer, não. Existe a relação com aquilo que eu falei para você dos processos inflamatórios, que ocorre também no tecido cerebral. A creatina, eu acho assim, você vai fazer um exercício. Você malha 1h30, o que acontece? Você sai com aquela exaustão física, aquele cansaço físico, né? Nossa, eu estou quebrado, parece que eu estou carregando um mundo nas costas. Aí a creatina é legal. Eu falo que a creatina é como se fosse um shampoo depois de uma piscina. Você fica com o cloro no cabelo, ele fica todo duro, né? Aí você vai lá, você passa o shampoo, você passa o condicionador, o cabelo fica todo lisinho. A creatina é mais ou menos isso. O músculo, ele está ali, né? Ele tem uma hipertrofia, ele tem uma rigidez, você sai exausto. Depois que você toma a creatina, o que ele faz? É como se ele relaxasse essas fibras, melhorando o quê? A dor, melhorando o processo inflamatório do corpo como um todo, né? E não deixa de ser diferente para o cérebro também. É uma inflamação. Do mesmo jeito que você tem uma inflamação, uma exaustão física, uma inflamação na articulação, você tem uma inflamação no cérebro. E a creatina parece ter esse benefício, mas não exclusivamente para a memória, como um agente anti-inflamatório generalizado. E aí a gente estava falando muito do esquecimento, que o Alzheimer, inclusive, tem o esquecimento como premissa, vamos dizer assim. Mas, doutor, todo esquecimento é Alzheimer? Legal, boa essa daí. Olha, eu tenho já você vai desenvolvendo, né, algumas questões. Quando você vai em palestras, uma paciente uma vez me abordou assim: doutor, eu coloquei o liquidificador dentro da geladeira, isso é preocupante? Eu falei, quantas vezes isso está ocorrendo, né? Ocorreu uma vez só, então não é, né? Doutor, eu estou lá fazendo um churrasco, eu estou ali na churrasqueira, eu vou para a cozinha, eu volto, puxa vida, o que eu vim fazer aqui? Aí eu volto para a churrasqueira, fui buscar o pano de prato, né? Então, esses esquecimentos, eles são decorrentes do quê? De um processo de ansiedade. Você está recebendo uma visita na sua casa, amigos, você quer oferecer um almoço, um jantar, né, agradável, e de repente a preocupação, a ansiedade faz você esquecer. O clássico para vocês que estão nos vendo, ouvindo, é o bolinho de chuva.
você vai fazer um bolinho de chuva. Hoje, todo mundo sabe fazer um bolinho de chuva. Então, eu vou no mercado, eu vou comprar ovos, vou comprar farinha, vou comprar açúcar, leite e fermento. Esse é o básico para qualquer bolinho de chuva. Aí eu chego em casa com farinha, ovos, fermento, leite. Esqueci o açúcar. Isso é normal, é a correria do dia a dia. Eu fui lá para comprar, meus netos vão chegar agora em casa, eu queria fazer o bolinho, eu fui na pressa. Agora, quando você chegar em casa com todos esses ingredientes do bolinho de chuva, e aí você... Quantas xícaras de farinha eu tenho que pôr? Quantos ovos eu tenho que pôr? Quanto de leite eu tenho que pôr? Quando você começa a comprometer aquilo que nós falamos das atividades da vida diária, que você sempre fez com maestria, você começa a encontrar dificuldade, aí é sinal de que realmente pode estar ocorrendo alguma coisa no seu cérebro. Então, esquecer é normal. Doutor, esqueci o fogão ligado. É normal. Né? Doutor, eu estava lá na sala, senti o cheiro. Olha, a parte que eu falei para você, parietal, a parte sensorial, ela tem o olfato preservado. Então, se ligou o alarme. Puta vida, esqueci o fogo aceso, o arroz queimou. Ela foi lá e tomou atitude. O problema é se pega fogo na casa e ela não percebe, entendeu? Então, o esquecer hoje faz parte. Mas aí entra todos esses bons hábitos, né? Controlar as doenças, hidratação. Se você soubesse a importância da hidratação na vida do idoso, chega paciente às vezes no consultório, assim, totalmente, como um amigo meu fala, 13, né? Fora da casinha, né? Você vai ver, o paciente está desidratado. Então, existem essa condição também da demência reversível. Hidratação, infecção, carência de vitaminas, problemas hormonais, de tireoide. Então, você tem também, potencialmente, outras doenças que, se desestabilizadas, se descompensadas, podem dar problema de memória. Então, você tem que ver, o paciente está bebendo água? Não. Começa a beber. A cognição dele fica clara como o céu. E tem alimentos, doutor, que podem ajudar a prevenir o Alzheimer? Olha, tudo isso é que eu falo para você, não existe um rótulo, não existe uma marca, é o estilo de vida. É o estilo de vida. Você só come condimentados, você só come corante, conservante, aromatizante. Evidentemente que isso vai ter um dano. Agora legumes, frutas, hortaliças, água. Evidentemente que isso não existe uma cereja do bolo, existe um conjunto. As pessoas muitas vezes chegam para doutor, e o magnésio? Doutor, e o ômega 3? Doutor, e o ginkgo biloba? Eu falo, ai meu Deus, vai começar toda essa história de novo. Eu falo que isso daí é um ingrediente, é um tempero. Você vai lá fazer o arroz, você pega a cebola, pica bonitinho, você pega o alho, pica bonitinho, joga o óleo, a hora que está tostando, você joga o arroz, joga a água, você vai comer, faltou sal. Mas nutriu, o arroz me nutriu, o arroz, esses nutrientes, essas vitaminas, gente, seria bom se uma simples vitamina melhorasse a capacidade cognitiva das pessoas. Você há de se lembrar, não estou chamando você, mas eu sou. Meu primeiro congresso brasileiro foi em Caldas Novas. Sim. A aula era assim, saiu um remédio que vai curar o Alzheimer. Nossa, lotou, né? Qual era o remédio? Ginkgo biloba. Que teve muita propaganda disso na televisão, como teve, por isso que eu até ri agora. Porque o que teve de propaganda de ginkgo biloba, aliás, tem até hoje, né, doutor? Mas você entendeu? Não é algo sustentável, não é algo robusto. Seria muito bom se isso... Mas não adianta. Eu tomei, eu melhorei. Você melhorou porque você começou também a praticar alguns outros bons hábitos, além da ingestão do ginkgo biloba. Então, seria muito simples, seria muito mais barato, seria cômodo, seria confortável você utilizar desses recursos. Vamos tomar ômega 3, vamos tomar magnésio. Mas não é simples assim. Existe um outro envolvimento muito maior do que essas suplementos. A própria creatina, ela tem mais um efeito anti-inflamatório do que de restaurar neurônios, do que ir lá e tirar esses depósitos, né, de proteínas que vão se acumulando com o tempo ao redor das células, impedindo com que elas funcionem. Doutor, faltam 5 minutos para a gente encerrar o nosso programa. Esse bate-papo está muito gostoso, está muito legal. Mas eu queria te perguntar a respeito de políticas públicas. A gente percebe que ainda tem muitos diagnósticos que não são feitos ou demoram muito tempo para serem feitos. Falta um pouco mais, doutor, de política pública
para a prevenção do Alzheimer, até para agilidade nesse diagnóstico do Alzheimer, doutor? Muito. Nós ainda estamos caminhando. Se há de convir comigo, você lembra do HIV, da AIDS. Sim. Quando teve a AIDS, a sobrevida da pessoa era de 5 anos. Aí o que houve? Os artistas assumiram a doença publicamente. A comunidade foi até os meios de comunicação, as indústrias farmacêuticas, os centros de pesquisa. Hoje, você detectou um HIV, você tem uma sobrevida mínima de 30 anos. Câncer, morria-se de câncer de próstata, morria-se de câncer de mama. O que aconteceu? Houve uma mobilização da comunidade, de artistas. Hoje, a incidência de câncer de próstata e de mama diminuiu. E quando detectado precocemente, tem cura, tem tratamento. É isso que falta para a demência. Como as pessoas estão... A imunização tem contribuído muito para que a gente viva mais, as prevenções, os medicamentos, os exames, mas o que falta para criar conscientização, políticas públicas, é conscientização. É informação. Precisamos falar mais, como você está fazendo, abrindo espaço, levando informação para as pessoas, porque ela depende única e exclusivamente da precocidade do diagnóstico. Você pode até ter uma demência de Alzheimer com 95 anos, mas com todo o respeito, você já vai ter um certo declínio da memória, mas você vai conseguir tomar banho sozinho. Por quê? Porque lá com 80 anos conseguiu fazer o diagnóstico precoce, com 75 anos conseguiu ter-se a percepção de que você estava tendo algumas manifestações nesse sentido. Então, acho que propagar informação para as pessoas, esclarecimento, orientar, como a hipertensão. Você tem que evitar o sal, você tem que fazer exercício, você tem que emagrecer. A demência é mais ou menos a mesma coisa. Começar a praticar bons hábitos de alimentação, controlar as doenças de base, corrigir outras condições que eventualmente possam estar contribuindo. Nós temos uma lei, no meu primeiro mandato, que foi a lei do Alzheimer, 5.833, e que agora, 8 anos depois, nós temos um projeto piloto, né, na UBS do Nova Suíça, onde é a oficina de memória. É fantástico. Nós temos uma gerontóloga, conseguimos também, né? Acho que importante é isso, você ter profissionais com competência, que tenham percepção. Uma coisa é eu estar conversando aqui com você e fazer uma leitura, eu estou avaliando você, né? Então você tem que ter profissionais com essa percepção, com essa sensibilidade, para observar que não é só a memória, é todo um quadro comportamental. E justamente nesse projeto é a aplicabilidade daqueles testes neuropsicológicos que nós falávamos. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui, um spoiler. Chega lá com a gerontóloga, ela manda fazer um teste do relógio. Desenha um relógio para mim. Então, você vai ver aonde a pessoa vai colocar o 12, o 6, o 3, a distribuição do número, a posição, a forma. Agora coloca para mim 10 para as 2. Você não acredita como esse teste ele abre margens para a gente entender o que está acontecendo na memória dessa pessoa. Essa semana eu estive lá no posto, e eu não sei até se eu falo isso de uma forma para deixar as pessoas com medo ou para alertá-las, mas assim, eu fiquei impressionado com o baixo resultado de que as pessoas conseguiram desenvolver fazer esse desenho. E aí, quando você detecta que essa pessoa ela não concluiu aquele simples teste básico, ela é encaminhada para uma outra avaliação mais profunda, mais detalhada, onde você vai ver outras percepções, testes mais específicos para a cognição. E se nesse teste realmente constar que a linha de corte, a média foi abaixo, ela vai começar a ser encaminhada por uma oficina para memória, por um psiquiatra, por um geriatra, por um neurologista, para começar aí, muitas vezes, até o início precoce do medicamento, ou identificar qual é a causa. Você está com depressão, então vamos começar a dar remédio para depressão. Você vai passar com a psicóloga. Então esse teste hoje, eu acredito que vai ser revolucionário. Não existe no Brasil, né? Eu tenho uma conhecida que ela escreveu um livro, e a aplicabilidade desses testes, né, ainda é muito remota, né? E é uma forma o quê? Barata, simples e eficaz. Então, eu acredito que isso deva se estender
curto período de tempo a outras unidades, né? Que é a importância do que a gente falava, né? Como fazer esse trabalho? Prevenindo, né? Orientando essas pessoas a irem lá espontaneamente. Os agentes comunitários que fazem a visita também domiciliar detectam que você está com um certo declínio na cognição. Encaminham você lá para o posto para poder fazer essa avaliação de testes. Então, eu acho que não só isso, como muitas outras, né, atividades aí, ainda nós temos muito a desejar, mas eu acredito que os nossos netos talvez possam se beneficiar no futuro próximo. Tomara, doutor, tomara. Doutor, chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu espero que o senhor volte mais vezes, viu? Porque, olha, que entrevista gostosa de ouvir com o senhor, viu? Eu agradeço, né, a forma como você nos conduz também. Acho que isso é importante, né, dar essa abertura, dar esse espaço, que eu acho que é o que está precisando, né, começarmos a falarmos mais sobre essa doença, desmistificarmos alguns mitos, né, com relação a medicamentos, vitaminas. Mas eu agradeço e vou estar aqui todas as vezes que você me convocar, com um imenso prazer. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez, doutora, a você que ficou com a gente até o final. Eu espero que esse programa tenha servido de alerta para você prestar atenção em você mesmo e prestar atenção em quem está do seu lado. E, claro, procure uma unidade de saúde, caso algum desses sintomas que apareçam, sintomas que a gente falou, apareçam em você ou em alguma pessoa próxima a você, procure e passe também essa informação para outras pessoas. Muito obrigada, semana que vem eu volto. Até lá!